Boa tarde. Bem-vindos à palestra Como Otimizar o Seu Valor, da Prosper Capital. Meu nome é Irineu Cassel. Nós vamos agora, na próxima meia hora, falar sobre como a gente faz esse trabalho de otimização tributária e de valor. Ok. Vamos lá. Senhores, deixa eu me apresentar, então. Eu sou economista, sócio da Prosper Capital. Nós estamos no mercado como consultores desde 1997, então faz 23 anos isso, e viemos já de uma longa jornada que começou com empresas do setor metal mecânico, depois calçadista, moveleiro, químico, e aí fomos subindo no Brasil, né, a partir do Rio Grande do Sul, trabalhando com empresas em todo o país, e em 2005 começamos a trabalhar com empresas do setor de serviços. Então foi a nossa preparação para chegarmos nesse setor de provedores de internet, no qual nós começamos em 2018. Antes disso, desde 1978, né, eu e o meu sócio, eu principalmente, comecei uma carreira em grandes empresas, como o Grupo Gerdau, bancos, empresas de seguro, empresas de consultoria também. Então, nós fomos aprendendo muito ao longo desse tempo todo, sempre em contato com empresas de capital aberto, normalmente, em primeiro lugar, empresas se preparando para abrir o capital, empresas auditadas por uma das Big Four. Então, através desse trabalho de mais de 40 anos é que nós fomos conhecendo cada vez mais essa área tributária e principalmente pensando a área tributária não como algo estanque, mas sim como algo inerente ao negócio. O que nós estamos conseguindo fazer e atingir aqui no setor de provedores, tá? Nós estamos conseguindo aumentar, em média, a margem de lucro em 51%, reduzindo a carga tributária em 46%, de uma faixa média de 28% para 15%, quando nós estamos trabalhando com provedores, né, que já saíram do lucro real, ou seja, já saíram do simples, estão operando como lucro real ou presumido. Estamos falando em números médios aqui, né, e trazendo para uma faixa bem mais tranquila. E um efeito importantíssimo disso é que ele aumenta a carga tributária, ou melhor, aumenta o valor da empresa, né, em 75%. Isso parecem números assim extremamente agressivos, mas nós vamos mostrar como se chega lá e temos certeza, esperamos que ao final da palestra vocês entendam como que nós fazemos. É absolutamente seguro, legal, respeita todas as normas e traz esses resultados impactantes como fruto de toda uma experiência de vida que se trouxe para o setor. Quando se trabalha com setores bastante maduros, como esses químico, metal mecânico, siderurgia, metalurgia, ou mesmo o setor financeiro, que são empresas que já operam assim há décadas ou há mais de 100 anos, então se tem um nível de profissionais trabalhando, um grupo de pessoas e todo um meio ambiente, né, voltado para entregar muitos resultados a essas empresas. Portanto, se desenvolvem soluções bastante impactantes, mas ao mesmo tempo muito seguras, porque não se pode brincar com legislação em hipótese alguma. Esses nossos números são absolutamente seguros. Então vamos ver como é que a gente chega lá. Uma pergunta recorrente que provavelmente esteja passando pela cabeça de vocês é essa: qual é a mágica que vocês fazem? Nós ouvimos isso de forma recorrente nos primeiros contatos com provedores, ou mesmo nas palestras que nós fazemos nos vários eventos do Brasil, a Brint, Internet Sul, FTTH, a Pronet, ou seja, todas que nós participamos. E a pergunta é lógica, né? Porque nós chegamos no setor em 2018, hoje já temos clientes em todas as regiões do país, são mais de 12 estados que nós estamos atuando já, com operações já funcionando nesse formato há quase 2 anos, e com resultados bastante bons. Bem, eu gostaria que fosse mágica, eu sempre digo isso porque daí provavelmente eu não estivesse com cabelos brancos como eu estou hoje, né? Então, é muito trabalho, gente, é muito trabalho mesmo, muita experiência acumulada, tá, ao longo de mais de 4 décadas, né? Já implantamos mais de 200 cases de consultoria, tá, envolvendo tributário, M&A, aquisição de negócios, incorporação, venda total, parcial,
reperfilamento financeiro, em outras situações, perícias em assuntos assim extremamente relevantes. E ao mesmo tempo, né, nessas 4 décadas, volta lá a minha experiência financeira como executivos de empresas de capital aberto, nós passamos por operações bastante grandes, bastante relevantes e que exigiram muita técnica, né? Então, eu agradeço a todos que me ajudaram, né, ao longo desses 40 anos aí a aprender muito com essas experiências. Foram mais de 10 anos no Grupo Gerdau, que é uma empresa extremamente relevante no país. Meu sócio, Sandro Schroeder, trabalhou também na Ambev, trabalhou na Brasil Telecom. Eu fui controller de um banco de crédito real, então pude trabalhar com supervisão de Banco Central e CVM, que são fundamentais para esses setores, né? Ao longo de 5 anos, fizemos uma série de coisas bastante inovadoras. Peguei a mudança lá, uma mudança drástica no Brasil, e que até hoje a gente, felizmente, vive isso, que é a mudança do Plano Real, que nos trouxe para um nível de inflação bastante baixo e fez com que as empresas deixassem de ter ganhos com a inflação e passassem a ter necessariamente que trabalhar com ganhos operacionais, né? Então, esses trabalhos sempre foram auditados também pelas Big Four, tá? Por isso que todas as soluções que nós fazemos, nós sempre colocamos que elas são passíveis de serem auditados com muita tranquilidade, porque não tem nenhuma medida que se adota que traz qualquer tipo de insegurança ou qualquer tipo de dúvida sobre a legislação permitir ou não que se faça aquilo, tá? Então, Bacen, CVM, SUSEP e Anvisa aí são órgãos com os quais nós já trabalhamos sob forte supervisão no passado. Então, vamos adiante. Uma pergunta importante para os provedores é essa: qual o seu objetivo atual? O que você, nesse momento, pretende fazer com o seu negócio? É o momento de arrumar a casa para crescer? É o momento de eliminar aquelas pequenas informalidades, ter uma estrutura mais robusta? Ou você já fez isso e é o momento apenas de aumentar a segurança do negócio, ou seja, fazer com que tenha total conformidade em todas as suas operações? É melhorar a rentabilidade. Muitas vezes nós entramos em empresas que já fizeram o tema de casa, já estão com uma estrutura societária e operacional redonda, já tem holding, já tem empresas operacionais, já passaram por outros processos de reestruturação, mas ainda assim a carga tributária é alta e a rentabilidade não é tão boa quanto os sócios desejariam. Então nós podemos também auxiliar nisso, tá? Ou é o momento de crescer por aquisição, além do crescimento normal, orgânico que vocês têm, adquirir outras operações para tomar corpo mais rapidamente. A Prosper hoje já vem assessorando fundos de investimento em várias operações, tá? Ou seja, o fundo faz a aquisição e nós ajudamos a fazer toda a estruturação da operação para que ela tenha o maior compliance, o menor custo, a melhor rentabilidade possível. Então, nós conhecemos também o outro lado do balcão, ou seja, o lado que está investindo e está comprando. Então, o objetivo é esse, é como atingir o melhor valor possível nessas transações, em qualquer uma delas, né? Seja comprar, vender, arrumar a casa ou melhorar a rentabilidade. Vamos falar aqui qual é o nosso segredo, tá? Por que as nossas operações são tranquilas, são assertivas, são estáveis e dão resultado, tá? O nosso segredo é um só, é trabalhar com total compliance nas soluções, tá? Até hoje, mais de 200 transações que nós fizemos, nós não tivemos nunca qualquer tipo de problema legal. Nenhum. Nunca houve glosa de crédito, nunca houve questionamento de qualquer esfera do fisco estadual, federal, municipal, tendo havido, sim, inúmeras, mas muitas mesmo, auditorias, né, fiscalizações do fisco, tá? Quando nós vamos também, às vezes nós auxiliamos as empresas em alguns processos de defesa, a empresa recebe uma autuação por alguma coisa que aconteceu no passado e nós auxiliamos algumas empresas nesse processo de defesa. A gente vê que tem que olhar duas coisas. Primeiro, a empresa estava fazendo a coisa correta, estava sob o abrigo da lei, não houve qualquer problema naquela operação que ela fez. Bem, então a gente tem que ficar tranquilo, né? Nós não podemos nunca, tá? Ninguém tem o poder de proibir
um fiscal de ir a uma empresa, fiscalizar, ou mesmo de autuar na empresa, porque ele entende que determinada situação não está correta. Agora, se a empresa tem certeza de que o que ela fez está correto, ela tem embasamento total e tem propósito negocial, que é uma coisa muito importante, ou seja, aquilo que ela fez de acordo com a realidade, ou seja, sob o abrigo da lei e de acordo com a realidade real dos negócios, normal, e se pode comprovar isso, vocês podem ficar absolutamente tranquilos, porque vão vencer essa batalha, tá? Se houve uma autuação, se houve alguma glosa, houve algum tipo de questionamento, vocês vão vencer isso, tá? Esse é o nosso histórico, tá? A gente só não consegue efetivamente vencer e derrubar aquilo que foi mal feito, ou aquilo que foi simulado, ou aquilo que se tentou lá no passado fazer de uma forma diferente da realidade, né? Tentar enganar. Isso não pode, em hipótese alguma, tá? Infelizmente isso acontece em inúmeros negócios, em inúmeras empresas, algumas vezes até sem querer. Existem operações que se faz que a alta diretoria da empresa não sabe que foram mal feitas, mal conduzidas, tá? Então, obviamente que esse tipo de coisa gera um trabalho maior para se defender, para se fazer, né, uma defesa robusta, adequada, que faça cair esse laudo. Agora, é bom até se passar por essas coisas, ou como nós, né, temos isso como experiência de vida, porque nós começamos a entender exatamente o que pode e o que não pode ser feito, né? Como empresários, a gente tem que tomar decisões, essas decisões têm que estar firmadas em coisas muito seguras, e é dessa forma que nós conduzimos todos os nossos trabalhos. Então, com total observância do que dizem as leis, a jurisprudência, tudo que diz respeito ao setor no qual estamos fazendo o trabalho e também o propósito nas operações. Esse é o nosso segredo, é isso que faz com que os planejamentos parem de pé. Depois, o tamanho do resultado, bem, aí é uma questão de técnica, né? Vamos falar agora mais do mercado de telecom, então, que é o que interessa a todos nesse setor e no Matrix Day aqui. Nós temos hoje, né, um setor de vocês com uma expansão absolutamente grande, quase que exponencial, né, em muitos casos, empresas crescendo 20, 30, 50% ao ano, às vezes mesmo por esforço próprio, né, outras vezes por aquisição. Isso gera um acirramento da competição grande, tem lugares no país, tem certas regiões que já estão com a concorrência altíssima, outros ainda têm mais espaço para se praticar margens maiores, né? Mas com as margens que o setor de vocês acaba gerando, é natural que atraiam interesse de investidores. Isso provoca essa consolidação do setor. Também vimos nos últimos anos o crescimento, né, dos pequenos provedores, superando até alguns grandes provedores, tá? Isso já acontece há muito mais tempo mesmo que as estatísticas oficiais traduzem para nós, mas nós vemos que os pequenos provedores já são bastante maiores do que os grandes, né? Os fundos de investimento, então, têm buscado atuar nisso cada vez de forma mais ativa, né? Diariamente aí nós vemos notícias de transações grandes acontecendo em várias regiões do país, e é normal isso aí. O que é importante nessa hora? Nós temos oportunidades enormes. O setor de ISP tem uma oportunidade fantástica de crescer com mais produtos na mesma região, com outros produtos que ainda não têm implantado, com parcerias, com esforço próprio para outros lugares, né? Ou seja, dá para crescer para cima, para os lados, melhorar para dentro, que é melhorar a operação, ou seja, tem oportunidades em tudo quanto é lugar, né? Bom, dentro de um cenário normal, a gente tem 5 aí grandes empresas, né, grandes telcos, talvez uns 20 consolidadores que buscam aí vários regionais, uma faixa de 150, muitas e milhares de empresas locais que já têm um tamanho atrativo, e outros tantos pequenos aí que talvez se falem 12, 15 mil provedores, né? Todos esses têm grandes oportunidades para serem aproveitados. Isso é bom, isso é muito, muito legal estar trabalhando num setor assim tão atuante, tão atrativo, né?
Bem, num panorama mais amplo, então, o que a gente enxerga, né? Que os consolidadores, né, buscam operações maiores, né? Normalmente o pessoal está buscando operações com 50 mil assinantes, né? Daí para cima. Isso é a preferência. Agora, as operações regionais, ou seja, aquelas empresas que buscam crescer no seu local, na sua região, estão com transações bem menores, aí permitem negócios bacanas. Ou seja, de 5 até 250, 300 milhões, tem muito mercado para milhares de empresas poderem fazer os seus negócios. Bem, agora essa transação, como está observado aqui, pode vir através da aquisição de empresas ou aquisição de carteiras ou de alguns ativos. Cada uma dessas operações apresenta resultados e valores muito distintos e rentabilidades também bastante diferenciadas, tá? Vamos falar um pouco mais disso mais adiante. Bem, uma coisa importante que rapidamente vamos passar é a questão da informalidade, né? A informalidade é algo que existe, tá, em muitos setores, em muitas regiões, mas isso traz problemas seríssimos, não só para as empresas, os empresários que estão sob esse formato, tá, que não é o mais adequado de negócios, como também para o setor como um todo, né, porque acaba contaminando a percepção, muitas vezes, que o fisco faz das empresas, dos negócios como um todo. Como eu disse, muitas vezes, né, nós somos chamados para ajudar a resolver algum problema, uma autuação mesmo, e isso faz com que se identifique, então, como o fisco pensa, tá? E muitas vezes ele entende que todas as operações têm informalidade, enquanto a gente sabe que não, são uma minoria, né? Rapidamente, né, a informalidade inviabiliza o negócio, né? E faz com que quem vai comprar cobre um preço altíssimo sobre todo aquele valor que pode ser passivo de autuação, né? A empresa, em geral, não tem controles, não tem números confiáveis, tá? Já vimos empresas que efetivamente não sabem quanto que sobra no final do mês, que tem uma certa confusão entre despesa, custo e investimento, taxando tudo como gasto, né? E essas coisas, do ponto de vista gerencial, afetam muito a rentabilidade do negócio, né? Não há uma estrutura formal, tá? Para receber, por exemplo, um aporte de um fundo ou de um investidor externo que possa ajudar, né? O crédito é muito dificultado mesmo, né? Nós vemos algumas empresas com dificuldade em crescer, porque não tem crédito junto a fornecedores, bancos também não oferecem linhas no tamanho que essas empresas precisam, e obviamente que isso afeta inclusive o patrimônio dos sócios, que muitas vezes não tem como comprovar a origem, né, daquilo que ele tem ou quer adquirir. Bem, isso tudo tem solução, tá? E rápida, né? Riscos convencionais agora de todo o negócio, né? Vamos falar em gestão. Não é fácil você gerir já uma empresa bem constituída, tá? Bem formatada. Imagina se não tem ainda a estrutura adequada e os controles adequados. Sob o ponto de vista trabalhista, nós vimos aqui a legislação e o judiciário brasileiro, né, ainda afetam muito as empresas. Felizmente, nessa última reforma trabalhista, melhorou um pouco a situação, diminuiu as obrigações para os empregadores, a gente viu uma queda gigante, né, do número de ações trabalhistas, mas ainda assim existem riscos importantes, tá? Quanto mais novamente nós estivermos legais e com tudo formatado, isso aí se resolve com mais facilidade, ou seja, deixa de ser um problema e passa a ser uma questão só de gestão, né? Bom, tributário, então, nem se fala a quantidade de legislações, são milhões de legislações que têm que ser observadas em 3 níveis, e os 3 níveis brigando entre eles, né? E todas as questões aí, contábil, ambiental e comercial. Olha, já estão chegando algumas perguntas aqui. Como faço para deixar de ser informal? Bacana, tá? Eu vou respondendo isso mais adiante, tá? Aqui nós vamos falar exatamente o que nós fazemos, tá? No lado esquerdo nós temos a estrutura que boa parte das empresas tem hoje, tá? E essas empresas podem estar no simples, no real ou no presumido, tá? Se tem muitas vezes empresas com sócios diferentes e empresas diferentes tocando apenas um único negócio, que pode estar junto ou não, tá? Algumas vezes nos perguntam, poxa, mas essa questão de grupo econômico não é um problema? Bem, se ele estiver
desta maneira aqui, com sócios diferentes em cima de empresas diferentes, realmente é um problema para as empresas. Agora, se nós passarmos então para essa nova estrutura geral, que é o que nós implantamos nas empresas, e claro que essa estrutura ela é adaptada para cada empresa, cada negócio, conforme o seu tamanho, conforme a sua oferta de produtos, né, de serviços, conforme a sua localização, adequada ao que a empresa tem hoje, ao que ela quer ser no futuro próximo, né? Então, esse grupo econômico formal não tem problema algum, ou seja, todos os sócios efetivos do negócio são sócios de uma holding e essa holding controla empresas, tá? A holding, gente, muitas vezes nos pergunta, mas então ela é importante do seu ponto de vista tributário? Não, ela é muito mais importante do seu ponto de vista societário, né? Para organizar esse controle dos negócios e organizar fluxo entre as empresas, tá? Nós podemos, em determinado momento, para exemplificar, ter uma empresa mais lucrativa do que outra, porém precisamos de mais investimentos na empresa A, e quem está realmente mais lucrativo, com mais capital, é a C. Então, o fato de ter a holding administrando esse negócio faz com que haja um trânsito maior de recursos entre elas. Quando você for no banco, você não vai apresentar 5 balanços, vai apresentar o da holding que controla as empresas, e o crédito vai ser visto aqui, como uma empresa controladora de um grupo econômico. Então, isso são coisas simples, tá? Mas muito efetivas. Por exemplo, se um fundo quiser investir em você, é muito melhor ele investir na holding do que em N empresas separadas, né? Aqui se tem, então, o lucro em todas as empresas, distribuindo lucros para a holding para os sócios, tá? Então, com isso, fica tudo muito organizado, né? Certamente está passando pela cabeça de todos, tá? Mas quanto tempo leva para fazer isso? E qual o tamanho da carga tributária que fica para mim sair da minha estrutura, que hoje pode não estar perfeita, mas me traz uma carga bastante baixa em relação a essa da holding. Nós vamos falar nisso adiante, tá? A estrutura societária ótima, tá? Ou seja, esse planejamento, né? A hora que nós fazemos a nossa otimização tributária, ele gera o quê? Um alinhamento estratégico, processos estruturados, nós passamos a ter muito mais claro quem compra o quê, aonde coloca o seu investimento, onde coloca o seu dinheiro, tá? Como investe, por que investe e qual a rentabilidade esperada. Nós vamos ter os investimentos todos regularizados, isso é uma coisa fundamental nesse modelo. Vamos ter registros ok de todas as pessoas, tá? Quem for trabalhar na empresa é da empresa, quem for terceiro conforme a escolha de gerenciamento do negócio vai ser de fora, ou seja, vai prestar serviço com a sua empresa normal, isso não vai mudar nada. O nosso trabalho, esse trabalho de otimização, de forma alguma, faz com que vocês tenham que mudar a sua forma de administrar o seu negócio, ou seja, muda o jeito que se faz, mas não se muda aquilo que é o melhor para cada um de vocês. Por exemplo, já ouvi falar de pessoas que preferem ter instaladores dentro de casa porque produzem mais, com mais qualidade, com mais controle. Outras empresas dizem, não, eu consigo fazer esses caras entregar com qualidade, mas ele é mais rápido se ele trabalhar com a empresa dele porque me traz mais resultado variável. Então, isso é uma opção de vocês, né, da empresa. Bom, vamos falar um pouquinho aqui como é que se faz, então, para cruzar essa ponte da informalidade para a formalidade e ter toda essa estrutura estratégica, tá? Basicamente, gente, tempo, equipe e colocar isso na prioridade, ou seja, eu quero fazer agora. Então, se eu quero fazer agora, eu vou adaptar o meu negócio a um novo formato que funcione, né? Já falamos que os negócios organizados valem mais fáceis de administrar do que os informais, né? Então vamos falar das vantagens aqui, ó. Formalização de todo o patrimônio e pessoal, tanto da empresa quanto dos sócios. Preparação para uma transação ou sucessão, ou seja, a empresa fica organizadinha e isso faz com que ela valha mais. Liberdade, tranquilidade e segurança para todos. Você vai dormir tranquilo, com os 2 olhos fechados à noite, sem se preocupar com o fiscal vir incomodar aí na madrugada ou num dia qualquer, né? E o aumento do lucro e do valor do negócio, tá? Que a gente vai esmiuçar mais agora. Então,
não tem por que a gente ainda continuar com essa mentalidade antiga, né, de que a informalidade é melhor. Não, ela não se paga. Tá? Bom, o tempo que se leva para fazer isso, aqui nós estamos mostrando o cronograma que nós utilizamos. 90 dias é o nosso prazo normal para fazer a virada do modelo totalmente informal para o modelo totalmente formal que nós estamos falando aqui. Em 90 dias é possível fazer isso. Nós estranhamos quando vimos umas operações, o pessoal de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não conseguia ainda fazer. Não, eu já estou com metade aqui, no ano que vem eu mudo. Bem, no nosso entendimento, tá, é possível sim fazer essa mudança em apenas 3 meses. Tá? Já temos casos que levou 30 dias, né? E temos casos que levou um pouco mais para realmente se adequar a alguma situação importante a nível societário, por exemplo, alguma negociação que tem que ser feita. Porém, o tempo de conhecer o negócio, fazer os estudos adequados, tomar a decisão por qual o melhor modelo, implantar isso no sistema, fazer os contratos, fazer as novas ofertas de plano e preparar a virada do modelo, é perfeitamente possível se fazer isso em 90 dias. 90% dos nós fizeram nesse prazo a virada do modelo. Ou adaptação do que já era bom e ficou melhor ainda, ou uma virada total, da inconformidade para conformidade total. Tá? Aqui poderíamos falar um pouco mais assim das vantagens, de novo, melhor crédito bancário, conhecer melhor o que é despesa, investimento e como tornar isso mais rentável, tá? Tornar a empresa mais desejada, né? Porque, veja bem, você é um fundo de investimento, ou você vai comprar uma empresa, você prefere uma empresa completamente bagunçada ou uma empresa que já está organizadinha, tu tem segurança dos números, né? É claro que comprar casa incendiando é mais barato, mas dá uma trabalheira tremenda, né, gente? É melhor comprar uma coisa bonitinha e pagar o adequado. Então, se vocês estão do lado de cá do balcão e querem ter o provedor bem avaliado, ele tem que estar bem arrumado, né? Bem, vamos ver agora como aumentar o lucro e o valor do negócio, tá? Esse é um caso prático de um cliente nosso com um faturamento de 20 milhões ano, uma carga tributária de 28, ele já havia saído do Simples, tá? Até está com uma carga normal, é bastante normal ter uma carga entre 26% e 32%, tá? Quando se saiu do Simples. Obviamente que isso é um absurdo, né? Que nós estamos falando em pagar 1/3 ou mais, muitas vezes, do que se paga. Quando se fala nessa carga, nós estamos falando de 100% dos impostos, tá? PIS e contribuições, PIS, COFINS, INSS, ou seja, tudo que está aqui. A gente traz para 15%, caindo 46%, com uma economia de 2,5 milhões, que se reflete direto nos resultados, tá? Para concluir, gente, vamos ver o quanto que isso aqui otimiza o valor. Se você tem uma margem EBITDA de 30 e ela cresce para 41, com a redução tributária, por essa economia de carga tributária, você passa a valer muito mais, justamente porque você passa a ter um múltiplo de EBITDA sobre uma base maior e também o mercado premia mais à medida que você está com a casa bastante organizada, tá? Então, o segredo de organizar para que se tenha isso, uma redução da carga tributária com uma estrutura societária e operacional legal, e isso se refletir no valor da empresa, se dá nesse ponto, aumento do EBITDA e um prêmio pela organização do negócio. Esse é um case real que estamos trabalhando que quase duplicou o valor. O investimento disso é bastante baixo para se fazer, basicamente a estrutura própria de sistemas. Quando se fala aqui que qualquer investimento leva de 10 a 12 meses, né, incluindo a infra e ativação, ou 8 a 10 meses só na última milha, nós estamos falando no investimento que leva menos de um mês para se ter, então, a casa arrumada. E com um resultado bem melhor, tá? Então, o que você faria com 50% a mais de caixa, que é o lucro adicional disponível na sua operação? Ok? Pensem nisso. Vamos agora, então, às perguntas. Olha, temos uma pergunta bem legal aqui. Como faço para deixar de ser informal? Você acha que deixar a informalidade aos poucos ou devo ir de uma vez?
É uma pergunta de Minas Gerais. Do Alex, está na tela. Olha, como eu disse, nós fazemos isso em 3 meses, tá? Esses 3 meses é tempo suficiente para se conhecer a operação, reestruturar, implantar, comunicar aos clientes e já oferecer todos os nossos planos lá na frente, tá? E aí muitos perguntam, bem, mas como é que eu faço essa migração de uma hora para outra? Eu sou muito maior. Ok, existem formas para isso, né? O problema é aquele passado, né? Aquele passado lá que nós vamos ter que achar a melhor forma de fazer a transição. Mas, como eu disse, já fizemos isso no setor de vocês algumas dezenas de vezes e centenas de vezes no passado em diversos outros setores, tá? Inclusive setor cultural, a gente que é bastante informal também. Então, pode ser feita a migração, mas essa migração tem que ser muito bem pensada para que ela ou não tenha uma carga tributária gigante, né, e passa a custar caro, ou seja feita de uma maneira também que chame muito a atenção. Mas 3 meses é um prazo bem legal, Alex, para você fazer essa mudança. Ok? A outra pergunta, se existe apenas uma empresa, existe função para a holding? Veja, o sistema tributário brasileiro é tão complexo, tá, que nós temos impostos que incidem sobre a receita, né, como ICMS, PIS, COFINS, próprio FUST, Funtel, tem impostos sobre os lucros, tem impostos sobre as compras, sobre os investimentos, né, por exemplo, a diferença de alíquota, o ICMS que se paga na conta, se pode ou não aproveitar, impostos sobre a folha de pagamento e, por fim, sobre o lucro, pode ser real ou presumido. Por que isso é importante, Luiz? Porque se tu tens uma única empresa, tu não consegue fazer planejamento tributário, tá? Tu só faz enquadramento tributário. A função de ter várias empresas ou ter um grupo econômico é justamente ajustar o teu negócio às melhores práticas legais e tributárias para que tu tenha o menor custo possível. Vamos lá, se tu tem uma empresa no Simples, tu paga DIFAL, né? Quando tu compra alguma coisa, tu não te acredita. O ICMS embutido, tu não te acredita. O PIS e COFINS também não. Ou seja, não se acredita de nada. Se tu tem empresas no lucro real, no presumido, tu toma crédito, né, de várias dessas coisas. ICMS, no caso do lucro real, no caso da lucratividade, tem que ver qual é o tamanho dela para saber o que é melhor, se é real ou presumido. Então, vamos lá, a holding, ela tem uma função de grupo econômico. O grupo econômico, a sua origem, ou tem a sua função adequada para que tu tenha uma menor carga tributária. Então, eu não vi até hoje nenhuma empresa com um único CNPJ fazendo todas as operações que consiga ter uma carga melhor do que se houvessem 3 ou 4 empresas sob uma holding trabalhando. Então é isso, Luiz, tá? O objetivo do grupo econômico é pagar menos impostos, mas com todas legais. Tá bem? A Daísa de Minas, holding seria empresa organizadora e administradora e criaria empresas em que sentido para utilizar esse perfil? Bem, um outro cliente, né, já é nosso conhecido há bastante tempo, havia perguntado, tá, o que são essas empresas embaixo e o que se justifica ter o SCI, SVA, o que vai lá dentro, tem que ter serviços ou não tem? Vamos pensar um pouco no setor de vocês, né? A legislação especifica tudo, né? SCM, STFC, enfim, N outras coisas que são telecom. Essas, obviamente, que tem que estar numa empresa de telecom, tá? O SVA, o SCI é outra coisa importante, tá? O SCI, aliás, é fundamental, não existe telecom sem SCI, né? E não existe SCI sem SVM. Você pode ter dentro de casa ou fora, mas então é interessante fazer esse destaque, né? Obviamente que o SCI implica em link, implica em equipamentos, implica em IP, enfim. SVA, o que seria o SVA na concepção do setor de vocês? Ou seja, todos aqueles serviços de valor, obviamente, adicionado, como diz o nome, que estão sob essa estrutura de telecom, tá? Incluindo, mas não junto necessariamente o SCI do SCM, ou seja, são coisas separadas. O SVA pode ser atendimento, o SVA pode ser um plano que faça com que você resolva mais rápido o problema, está na lei, pode ser streaming, pode ser
VoIP, N outras situações. O que nós temos que entender é o que tributa para quem, e isso também está claro. O que é telecom vai para o Estado, o que é SVA, algumas dessas operações estão listadas lá no anexo da Lei Complementar 116, portanto tem que se pagar ISS, e outras não, se pagam só tributos federais, tá? Então esse é um trabalho minucioso, e tem que entender o que a tua empresa oferece, como ela oferece, qual o custo, qual a receita de cada uma dessas coisas, tá? Como nós viemos de fora, nós temos uma abordagem que respeita exatamente isso que eu estou falando, exatamente a lei, mas tem alguns outros critérios, tá? Que o mercado não costumava usar até a nossa chegada. Mas o negócio é esse, tá? Agora, simplesmente dizer, eu faturo 50% de SVA, ou 10%, ou 90%, não importa quanto, sem ter base nenhuma, sem ter um negócio, sem ter um serviço e sem ter controles adequados, sim, aí é ficar exposto ao risco, aí é não ter como defender se houver uma fiscalização. Se a gente fizer o tema de casa direitinho, separar as coisas e tiver justificativa para cada uma, dentro de empresas diferentes, regimes tributários diferentes, bom, aí nós vamos trabalhando da forma correta, tá? E a holding em cima desse grupo é justamente para administrar todas essas, como eu disse, até o fluxo financeiro entre elas, os investimentos, e ficar pronta para algum investimento futuro. Tá bem? Acho que temos mais uma pergunta. No exemplo, a carga tributária contempla os impostos da folha de pagamento? Assim, no exemplo que eu dei de 15%, sim. Hoje nós temos empresas com cargas ali entre 13% e 16%, tá? Isso é um range normal. Estamos falando de empresas de 5 mil a 200 mil assinantes, mais ou menos, tá? E não necessariamente uma empresa que tenha 200 milhões de receita ano, um pouco mais, pague mais do que uma empresa que fature 10 ou 20 milhões ano. Depende dessa estrutura dela, tá? Nós fazemos isso, nós temos vários exemplos dessa faixa de 4 a 10 mil clientes, temos clientes intermediários ali, próximo de 70, 80 milhões, e temos clientes acima de 100, 200 milhões, tá? Mas as cargas de todas essas empresas, lá do ICMS, FUST, Funtel, ISS, enfim, até o IR e a contribuição social, mais a contribuição sobre a folha já estão sim nesse número, tá? Aí entra algumas coisas que a gente trouxe, inovadoras, que ajudam a diminuir todos esses custos tributários, inclusive os custos sobre folha de pagamentos, tá, Luiz? 15 na média, o total, com o INSS junto, tá? Algum case de pequenos provedores onde foi mais interessante sair do Simples Nacional? Vários, Renato. Vários cases, tá? Quando nós dissemos lá que, na média, os nossos clientes, sob um formato de grupo econômico, uma holding, várias empresas operacionais abaixo, nós dissemos o quê? Essa holding normalmente funciona no lucro presumido e as empresas operacionais abaixo, algumas no lucro real, outras no lucro presumido, nenhuma no simples, tá? E essas empresas, de novo, pagam de 13% a 16%, tá? Isso é da soma dos seus créditos, seus débitos, da sua estrutura de folha, de tudo mais, ou seja, 100% formal, tá? 13 a 15 normalmente é menos do que as empresas pagam no Simples Nacional. Então, nós temos clientes que poderiam estar no Simples, talvez um só, né? Uma faixa ali de 4 mil clientes já está estourando, né? E já estava estourando e quando ele saiu já estava pagando mais, já estava pagando mais de 20, porque o ICMS já havia estourado, né? Estava pagando aquele diferencial. Então, sim, tá? O grande barato disso é que você consegue sair do Simples e barato porque sai barato, né? E ainda continuar pagando uma carga tributária baixa, tá? Independente do crescimento, tá? Às vezes nos perguntam, mas eu começo com 13, eu cresço, vou para 15, para 18, para 20, não, isso não existe, tá? A estrutura de negócios, a estrutura de grupo que formamos, dos planos e de tudo que se prepara, é para que as empresas tenham uma carga tributária bastante estável, tá?
se considera tudo para isso, tá? Todos os investimentos, todas as aquisições, todos os negócios, todos os créditos tributários que ela faça, todo o dinheiro que ela capta, né? Negócios que ela compre que podem ser incorporados, coisas que ela venda, também parte do negócio, também vai ter os seus efeitos dentro desse grupo econômico minorados. Então, sim, Renato, dá para... Normalmente o Simples ele deixa de ser atrativo a hora que você chega ali nos 4.000 clientes, tá? A partir dali, então, se torna praticamente impossível, né? Manter-se no Simples, e a carga tributária dele também já vai lá para o limite 18, 19, 20, mais o ICMS que pode ter um adicional ainda. Ok? Senhores, mais alguma pergunta? Eu creio que não, já são 14h46, acho que atingimos o nosso tempo limite, né? Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela participação, espero ter sido claro. No nosso site da Prosper Capital, os senhores podem ter mais acesso a informações e como nos contatar caso tenham alguma dúvida ou queiram aprofundar algum tema de interesse, tá? De M&A, de tributário ou outras situações que lhes interessem. Então, novamente, muito obrigado. Em nome da Prosper Capital, quero agradecer imensamente a oportunidade de participar do Matrix Day, poder falar com um público imenso no Brasil inteiro e levar esse trabalho que nós estamos fazendo e que nos deixa muito felizes por participar de um setor relevante, importante, vendo um belo trabalho que todos vocês estão fazendo, crescendo barbaramente e fazendo a diferença na vida de todo mundo, né? Agora que nós estamos aí muitos presos em casa, né? Podendo nos comunicar com o mundo. Senhores, muito obrigado, boa tarde, bons negócios, sucesso!